Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Abra sua Bíblia para mim. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Glória a Deus. Quero deixar essa palavra para nossa meditação. É o culto da vitória. Nos ensina muitas coisas e sobre elas algo maravilhoso que Deus me mostrou aqui. Tem uma coisa que o pastor Jorge, que é o nosso pastor, o pastor senho da igreja, ele sempre nos ensina: troca a Bíblia, troca a sua versão bíblica, não é isso? Virou o ano, pega uma Bíblia nova, com uma versão nova. E aí, às vezes, com muita dificuldade a gente faz isso, porque não é fácil a gente trocar de Bíblia. A gente pega um apego à versão, a gente decora a forma como está escrito, alguns textos, mas por obediência e para crescimento, nós fazemos. E olha que interessante o que Deus trouxe para mim. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe o chamou o nome Jabes, dizendo: porquanto com dores dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres do que o mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. Eu não sei qual é a sua versão, mas essa aqui é Almeida Revista Corrigida. E nessa versão aqui, aí no versículo 10, quando está falando da oração de Jabes, ela vai terminar em reticências. Tem um livro sobre Jabes, sobre um propósito. Eu já fiz 40 dias você orando esta oração de Jabes. E eu confesso a você que eu orei 40 dias a oração de Jabes e não adiantou nada. Não mudou nada, é verdade. Eu não quero abalar a sua fé, eu quero te trazer um conhecimento, amém? Porque a oração de Jabes não é uma oração mágica. Não é orar desse jeito que é a oração certa, em que tudo vai dar certo. Ela traz para nós um ensinamento. E sobre isso aqui que eu quero deixar para vocês, é que no verso 10 diz assim: quando termina a oração dele, está falando da oração dele, e termina em reticência. E você sabe que reticência, aqueles 3 pontinhos, quer dizer que ainda tem coisa. Quer dizer que não terminou. Então eu entendi por que 40 dias de oração. Nesse texto não aconteceu nada, porque era 40 dias de um propósito, como se fosse a oração milagrosa, e Deus fosse atender tudo, como está escrito aqui. Mas quando eu pego essa versão, e essa versão me mostra que tem reticência, ela me ensina que a oração de Jabes, ela não terminou aqui. E ela não terminou, mas a gente não sabe o que é. Então significa que não é sobre ter uma oração especial, é sobre manter um propósito de oração vivo. A oração de Jabes está permanentemente viva. Enquanto ele vive, ela está viva, ele ora, e ela permanece viva, porque Deus responde. E eu quero chamar a sua atenção para isso no culto da vitória. Não é sobre um propósito que você ora e de repente parece que nada aconteceu e a Bíblia não tem poder. Não é sobre isso. É sobre ter uma vida de oração. Uma vida de oração com propósito, de entender que Deus é capaz de alargar a sua tenda, Deus é capaz de te abençoar, Deus é capaz de transformar em você em uma pessoa ilustre e abençoada, mas sobretudo uma vida de oração que não não termina. Deus te abençoa e você continua orando. Deus põe a bênção e você continua orando. Levante as suas mãos nessa noite e vamos orar a Deus, orar para Deus que pode todas as coisas. E se Ele responder uma oração, continue orando. Se você fizer uma campanha e Ele responder, continue clamando, continue buscando. É mais sobre ter uma vida de oração do que somente ter resposta, porque quem tem vida de oração tem contato com Deus. O mais importante não é somente a resposta, mas ter conexão com Deus. E ouve a sua oração, ouve a minha oração. E nessa noite nós declaramos pelo poder do nome de Jesus, e Ele está levantando uma geração e tem vida de oração. Não ora somente um propósito para ser abençoado, não ora num propósito apenas para ter, mas ora num propósito de quem quer ser
crescer, permanecer, continuar. Por isso, em nome de Jesus, declaramos: essa será uma noite de avivamento, uma noite de vitória, uma noite de restauração, uma noite onde Deus faz te lembrar porque você parou de orar, porque você desistiu, não houve resposta no seu tempo, mas continue orando, porque Ele diz: pedi e dá-se-vos-á. Ele não falou quanto tempo é para resposta, Ele garante resposta. Deus garante resposta. Eu profetizo sobre a tua vida hoje: é noite de resposta para quem ora, é noite de resposta para quem adora, é noite de resposta para quem louva, para quem está aqui. Alabacandarassura alabai. Se você crê, aplauda Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Faça isso dando aleluia. Se for bater palma para Jesus, diga glória a Deus, diga aleluia para